Olá, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês e vou ler no livro de 1 Crônicas 25, funções dos cantores em seus turnos. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Estou lendo a trajetória dos reis, né? Eu já li Primeiro Reis, Segundo Reis, e agora Crônicas, o livro de Crônicas, relata aquilo que os reis, né, de Israel fizeram durante a sua trajetória no comando de tomar conta do povo israelita. Então, o livro de Crônicas está relatando aquilo que os reis fizeram, né? Aquilo que Deus mandou que os reis fizessem e o que eles também fizeram, né? Então está relatando a esse respeito, né? Sobre as suas descendências, né? Etc, etc. E sobre os reis fizeram. Então agora Davi deu funções dos cantores lá em seus turnos. Já deu sobre os sacerdotes, né? Como é os turnos, dividiu os turnos dos sacerdotes, porque ele era rei, muito abençoado por Deus, apesar das suas transgressões, né? Mas ele continuou sendo um rei muito querido por Deus, onde Deus dava o poder a Davi para fazer as suas proezas de guerra, né, para ganhar as guerras junto com o povo israelita. Porque se não fosse Deus dando esse poder, jamais esse povo israelita tinham sido resgatados, né, nem por suas transgressões. Então, abra a sua Bíblia aí em 1 Crônica, capítulo 25, e vamos ler as funções dos cantores e em seus turnos, né? Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e Emã e de Gedutum para profetizarem com harpas, né, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, né, José, Netânias, não é Natânia, Netânias e Azarela, filho de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Dedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaias e Rassabias e Matatias, 6, a cargo de seu pai Gedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias e Hanani, Eliata, Gidalte, Romate, Ezer, Gebecasa, Josbecasa, Malote, Irote e Maaziote, todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras
de Deus para exaltar o seu poder, porque Deus dará a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã estava sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram sorte acerca da guarda, igualmente. Assim, o pequeno como o grande, o mestre, juntamente com o discípulo, saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda, a Gedalias, e ele e seus irmãos e seus filhos, a todos eram 12. A terceira, a Zacu, seus filhos e seus irmãos 12. A quarta, a Isli, seus filhos e seus irmãos 12. A quinta, Netânias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta, Buquias, seus filhos e seus irmãos 12. A sétima, Gesserela, seus filhos e seus irmãos 12. A oitava, Jesaias, seus filhos e seus irmãos 12. A nona, Matânias, seus filhos e seus irmãos 12. A décima, a Simei, seus filhos e seus irmãos 12. A undécima, a Zareel, seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima, a Rassábias, seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª, a Subael, Subael, seus filhos e seus irmãos também 12. A 14ª, a Matitias, seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª, Jeremote, seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª, a Hananias, seus filhos e seus irmãos também 12. A 17ª, a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª, a Hanani, seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª, a Eliata, seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª, a Rote, seus filhos e seus irmãos também 12. A 22ª, a Gadalte, seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª, a Maaziote, seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª, a Ramantiezer, seus filhos e seus irmãos também 12. Né? Funções dos porteiros, né? Tudo isso é as instruções que Davi está dando para o povo que vai tomar conta do tabernáculo que ele estacionou ao lado do seu castelo, né? Onde ele vai ficar lá morando, né? Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, Messelêmias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Messelêmias, Zacarias, o primogênito, Gideael, o segundo, e Zebadias, o terceiro. Jetniel, o quarto. Elão, o quinto. Joanã, o sexto. E Leonai, o sétimo. E os filhos de Obed-Edom foram Semaias, o primogênito, Josabade, o segundo, e Joá, o terceiro, e Sacá, o quarto,
e Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo e Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaias nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaias, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Messelemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram filhos Senri, o chefe, e ainda que não era primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza, foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor, e alcançaram sorte assim, os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do Oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. E para Obed-edom, a do sul, e para seus filhos da casa dos depósitos, para Supim e Roça, e do ocidente, junto à porta Selequete, perto do caminho da subida, uma guarda de outra guarda. Ao oriente, 6 levitas, ao norte, 4 por dia, ao sul, 4 por dia, porém para as casas dos depósitos, de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. Os guardas dos tesouros e dos levitas, Aias tinha cargo do tesouro da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos do Gersonita, que pertencem a Ladã, chefe das casas paternas de Ladã, Jeiel. E os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão. Este tinha cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas, dos uzielitas e Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros, e seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, e Jesaias, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu
Selomite e seus irmãos tinham o seu cargo todos os tesouros das casas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinha consagrado. Dos despojos das guerras, dedicaram oferta para prepararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Os oficiais e os juízes. Esses relatos aqui é tudo que se passou perante o rei Davi e os seus sucessores, né? E antecipadamente na época do profeta Samuel, né? Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes. Isso é no tempo dos juízes, dos negócios externos. E dos Hebronitas foram Rassabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, e que tinham superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas, Gérias era o chefe segundo as suas gerações, conforme as suas famílias, no ano 40 do reino de Davi. Se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Gézer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefe dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassitas para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. E era este os filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30 e sobre os 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Asael, irmão de Joabe, e depois dele Zabadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Ix, e o Tecoíta.
também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, eleis o Pelonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Usatita, dos Seraitas, também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O do undécimo mês, Eldai, o Metofatita, de Otoniel, também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam, sobre os Rubenitas, era líder Eliezer, filho de Zicre, sobre os Semeonitas, Cefatias, filho de Maaca, sobre os levitas, Rassabias, filho de Quemuel, sobre os aronitas, Zedoc, sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi, sobre Issacar, Onre, filho de Micael, sobre Zebulon, Ismaias, filho de Obadias, sobre Naphtali, Jerimote, filho de Azriel, sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaias. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, sobre Benjamim, Jeaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarei, filho de Jeroão. Este era os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel as estrelas do céu, como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim, o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades e das aldeias e das terras e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides, entrava nas adegas do vinho, Zabode, o Sifimita. E sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Renan, o Geradita. Porém, Joai sobre os armazéns do azeite. E sobre os gado que pastava em Saron, Citrai, o Saronita. Porém, sobre o gado dos vales, Safate, filho de Adilai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre a jumenta, Gedias, o Meronita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita.
dos... Todo esse era administrador da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido e também escriba, e Jeiel, filho de Acmone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Hussai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém, Joabe era o general do exército do rei. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que servia o rei e os capitães dos milhares e os capitães das centenas e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Essa é a convocação, né, que Davi mandou reunir todo esse povo para exortar. E que exortação! E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmão meu, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então, Davi pensou em fazer essa casa para o Senhor, né? Edificar um tabernáculo para parar com a arca, porque a arca andava de cidade em cidade, né? Mas como Davi já tinha restabelecido o seu reinado em Jerusalém, né, o seu castelo, então pensou Davi em fazer também a casa do Senhor para colocar a arca e tudo aquilo que eles andavam com ele nas tendas, né, onde eles faziam a congregação dos povos israelitas. Então Davi pensou em edificar, mas Deus disse para ele que ele não iria fazer, porque ele era um homem de guerra, ele era um homem de guerra e tinha derramado muito sangue, né? Muito sangue, até sangue inocente ele derramou, né? Derramou o sangue dos inimigos, porque Deus dava o poder a ele e a seu exército para que Davi ganhasse as guerras e matasse milhões de pessoas, né? Isso pelo poder de Deus, né? Porque se fosse por Davi próprio, ele não tinha nem derrubado Golias. Ele tinha morrido ali mesmo, o gigante tinha devorado ele. Mas como Deus deu o poder e a força a Davi para derrotar qualquer inimigo que se pusesse contra o povo israelita, então Deus o dava o poder e toda a força para que Davi e os seus exércitos destruísse qualquer um que viesse a destruir, pensasse em destruir o povo israelita. Por isso que Deus não deu esse. Ele pensou em fazer, juntou muito ouro, muita prata, ferro, de tudo, madeira. Davi juntou para edificar essa casa do Senhor, mas Deus não deixou por conta disso, porque ele derramava muito sangue nas guerras, né? E como era mandado por Deus, então Deus achou no direito de não deixar ele fazer isso, né? Mas vai indicar uma pessoa que faça em lugar de Davi. Mas Davi juntou muito material para que se fizesse essas coisas, até os despojos de guerra, né? Das guerras que Davi vencia e trazia para si e para os seus guerreiros, né? Então,
esse povo juntou muito ouro, muita prata, muita pedra e etc., né? Então, agora o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa do meu pai para que eternamente fosse rei de Israel. Então, Deus queria que ele fosse apenas rei de Israel, apesar de suas falhas, né? Ele teve suas falhas, adulterou, mandou matar o marido da mulher, inocente, e outros pecados também que ele cometeu perante a lei de Deus, mas ele orou a Deus com o rosto em terra, né? Clamou a Deus, se arrependeu, né? Das coisas que ele fez e Deus o perdoou. É como hoje também. Se nós façamos coisas erradas e dobramos os nossos joelhos e pedimos a Deus, isso se seguir a Deus, né? Como esse povo aqui, que é um povo adquirido para Deus. E orar a Deus, pedir a Deus, e Deus também fará da mesma sorte, os perdoa. Mas para isso, nós temos que perdoar primeiro, tem que ser de coração puro, tem que fazer o bem, etc., etc. Para que Deus possa perdoar, nós temos que perdoar também e deixar as más práticas, né? E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa para ser rei de Israel. Porque a Judá escolheu por soberano a casa do meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo Israel, né? Porque Deus escolheu ele, antes mesmo de Saul deixar perder o seu reinado, Deus já pensava em escolher Davi, né? Porque Deus escolheu Saul, né? Fez com que a jumenta de seu pai fugisse para que ele se encontrasse com Samuel, para que Samuel ungisse ele como rei, mas só que ele não fez aquilo que Deus queria, né? Então, Deus destituiu o cargo de Saul de rei e passou para Davi. Saul começou a querer matar Davi, porque Davi era abençoado por Deus e para onde ele ia, Deus estava com ele. Mas Saul também estava anteriormente, antes de transgredir, né? Estava muito bem com Saul, mas ele errou, fez o que era contrário ao que Deus mandava e Deus tirou ele do poder. E então veio Davi, pequenininho, sambudinho, foi lá, Deus deu o poder de derrotar Golias, e daí para frente, Davi não perdeu mais nada, porque Deus era com ele o tempo todo, com o seu poder em mão, né? O poder de Deus. Então Davi se tornou, e Saul invejou Davi, né? Ficou com inveja dele, porque já tinha se desviado mesmo. Então, pretendia matar Davi a todo custo. Davi fugiu e esperou a sua vez, né? E até Samuel colocar ele, o povo israelita, colocar ele como rei de Israel, um ótimo rei, apesar de suas falhas, né? Depois chegou sua idade, entregou o rei a seu filho, Salomão, também um ótimo rei, até perto do fim, né? Um ótimo rei. Deixou o povo israelita no descanso, né? Não existiu guerra como existia com o rei Davi, porque Deus fez com que se acalmasse tudo, né? Então, foi isso. Mas Salomão foi um grande rei até então fazer, depois ele construiu terminou o reinado, né, o seu castelo, e terminou a casa de Deus, que é isso que vamos ler agora. E de todos os meus filhos, porque muito me foi Deus o Senhor, né? Me deu o Senhor. Escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel, e me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir, né, os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje, né? Isso. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, isso é Davi,
falando para a congregação israelita, né? Falando para todo o povo israelita, né? A congregação do Senhor. E perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, né? Que é a terra que Deus tinha prometido, e façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, Davi falando agora para Salomão, seu filho, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito. Isso Davi servia, né? E com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações. Deus sabe de todo o coração do ser humano, né? Não adianta alguém querer se esconder porque é perdido. Você pode fazer o que fizer. Deus sempre sabe o que você fez, né? E entende todas as imaginações dos pensamentos, né? Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Que é isso que Deus fez com Salomão, lá no finalzinho do seu reinado. Se perverteu, né? Com 5 gerações, né? Com 5 nações, mulheres de 5 nações que adoravam deuses, né? Era da legião de Satanás, e por isso Salomão acabou se perdendo, se desviou do caminho de Deus, né? E por isso ele perdeu o direito de ser salvo, né? Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Davi dá a Salomão o desenho do templo, né? Que Davi pensou e Deus ajudou a ele fazer como era, que deu a inteligência para Davi desenhar e fazer como era que ele ia fazer, se fosse ele que fosse. Mas passou a planta para o filho, né? E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias, e o seu cenáculo e as suas recâmaras interiores, como também a casa do propiciatório. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para o tesouro das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os catiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias. Também para os catiçais de prata, segundo o peso dos castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para os jarros, e para as taças de ouro, e para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber,
dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Então, também contigo, para toda a obra voluntária, né? Com sabedoria de toda a espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados, né? Então, tudo tinha na mão Salomão para fazer, edificar a casa do Senhor. As ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas e pedra de mármore em abundância. Ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os objetos de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, Davi falando que ia dar de todo o seu ouro, toda a sua riqueza, para fazer essa casa, e ele convida ao povo israelita que voluntariamente traga também seu ouro, sua prata e todas as suas pedras preciosas para colocar nesse templo, né, que Salomão vai construir. Porque tudo que eles têm foi despojos de guerra. E foi Deus que botou na mão dele, porque se não fosse Deus, nada disso eles teriam, nem ouro, nem prata, talvez nem vivendo estivesse, né? Porque quando esse povo israelita desobedece, Deus os destrói, Deus mesmo os destrói, né? Mas com Davi foi diferente, né? Davi levou ao pé da letra os mandamentos, as leis, etc. Ele mesmo também descumpriu, mas foi perdoado. Mesmo assim, o povo ouve ele, né? Por causa que Deus é com ele. Então,
Os chefes, príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, né? E 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. Talentos deve ser quilo, né? Na época. E os que possuíam pedras preciosas deram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com a grande alegria, né? Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riqueza e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Davi orando, né? Porque quem sou eu, Davi diz, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti e do que é teu, tu damos. Porque tudo que eles têm foi Deus que deu, né? Porque se Deus não dá o poder a Davi de guerrear e ganhar as guerras, os seus guerreiros também ganhar, nada de ouro eles traziam de despojos, nem ouro, nem prata, nem pedra. Então, tudo mesmo é de Deus, né? Porque foi Deus com que fez que ele guardasse esses tesouros, né? Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Glória a Deus. Né? Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agrada. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito. Isso é Davi pedindo a Deus, né? Para dar a Salomão um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos e para fazer tudo e para
edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E ao outro dia imolaram sacrifício ao Senhor e ofereceram holocausto ao Senhor 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifício em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo, e a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por líder e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia, e todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Então, se Davi já foi um rei excelente, imagine que Salomão foi melhor do que todos os outros que já existiu em Israel. Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade o vidente, juntamente com todo o seu reinado e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Então, Davi, foi um excelente rei, Salomão também, Salomão também, um grande rei, apesar que se perdeu, mas foi um grande rei, Eu estou terminando aqui o livro de primeiro Crônicas, Terminando o livro de primeiro Crônica, que é uma crônica relatando os feitos, do rei Davi, e o início, primeiramente, a genealogia, desde lá do início, de Adão, do dilúvio, como e de Abraão para cá, e falou de toda a genealogia, até chegar o tempo desses reis, e aqui estamos relatando as benfeitorias, que esse rei fez, o rei Davi, entregando agora para Salomão as suas benfeitorias, E eu acho que agora, em segundo Crônica, vai relatar tudo quanto Salomão fez, porque primeiro Crônica já relatou tudo quanto Davi fez,
vai entrar a era de Salomão, e depois de Salomão, os reis malvados que entrou, né? Porque Deus prometeu que não ia faltar varão sobre o trono de Israel, né? Nem varão, nem sucessor, né? Sobre o trono. Não é mulher, é homem quem governa o rei, o reinado de Israel. Como no tempo de hoje, Deus também não quer que mulher tenha, venha edificar o homem, mas sim o varão é quem edifica, né? Ele é quem são teve né, os apóstolos, né? E não tem apóstola, né? Para exercer a função de edificar os filhos de Deus agora, né? Em sua legião, né? Para obedecer às doutrinas de Cristo, não é? Ela não é feita pela mulher. A mulher tem um papel muito importante dentro da Igreja de Deus, mas não para ensinar, mas para ajudar. É diferente. Tem certas igrejas falsas que colocam a mulher para ensinar, mas Deus não quer isso. Elas fazem isso porque estão nas igrejas falsas, né? Mas na igreja que Cristo constituiu com o seu sangue lá na cruz, que é a igreja de Deus, Deus não quer que seja ensinado por mulheres, né? É o varão que ensina, como aqui também. O trono de não faltou varão sobre o trono de Israel, nem sucessor sobre o trono de Israel aqui em Jerusalém, nessa época, né? Então, voltarei com o vídeo de número 84, né? Em breve. Deixe o seu likezinho aí, o seu joinha para ajudar aí no canal. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, prosperidade. Que vocês não se desviem, né, da legião de Deus, né? Porque a legião de Satanás está aí lado a lado com a legião de Deus, querendo pegar os seus filhos para levar para a legião do mal, de onde ele veio, né? E transgrediu a Deus, né? E está aí aqui na terra também transgredindo os feitos de Deus, né? Para que trague aquele. Então, muito cuidado, né? Eu voltarei com a leitura do segundo livro de Crônicas, né? Em primeiro capítulo, que vai relatar Salomão oferece sacrifício, né? Eu voltarei em breve e tenho dito.